Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Ava da Terra, para quem não me conhece. E essa é a leitura especial para o dia limiar, que é o dia das bruxas, quando o véu se afina. Uma leitura com a presença das ancestrais. Uma mensagem que precisa ser passada do oráculo para você. Essa é uma leitura intuitiva, coletiva, atemporal. Use o seu discernimento, seu bom senso. Não force aquilo que fizer sentido para você, que bater, que chegar no seu coração com verdade. Aceite, agradeça. E o que não fizer sentido, solte para o universo, para que chegue a quem é de destino. Que as deusas estejam presentes nessa leitura. A partir de agora, que as ancestrais me ajudem a ver, ouvir, interpretar para todas aquelas que me assistem. Seis de espadas, não vai ter carta hoje, só nome, tá? Seis de espadas, 9 de ouros, cavaleiro de copas. Muitas cartas, uma de cada vez, por favor. Tirar tudo primeiro. Duas, eu vou aceitar. Uau! 6 de espadas, 9 de ouros, cavaleiro de copas. Pajem de ouros, 7 de ouros, as de ouros, o sol, 6 de paus, 10 de espadas. No fim, no fundo do maço tem a justiça com o rei de espadas. Uau, uau. A justiça no fundo do maço. Muito bem. Bom, o movimento aqui é um movimento de renovação, de fechamento de ciclo, de renascimento. Em algum momento você saiu ou sairá em uma busca por lugares mais tranquilos para sua alma e viver, construir uma realidade onde você manifesta independência material, independência emocional, independência de se colocar no mundo como uma pessoa que luta pelo que quer e que é digna de novas chances e de valorosas chances. E aí tem uma vitória sobre algo que chega ao fim. A justiça sendo feita.
não apenas esse movimento de buscar independência e liberdade, né, psicológica, emocional, viver de forma saudável, viver de forma funcional, mas também a chance de realmente prosperar, poder frutificar e oferecer de volta, né, para a comunidade, para os outros, para os seus aqueles ao seu redor. Então não é uma questão de escassez, é uma questão de abundância. É ter, trabalhar, receber, ter mais que o suficiente e ter para ofertar. Oito de espadas. Tá fazendo aqui esse 8 de espadas. Página de paus. Página de espadas. Tem uma angústia aqui para algumas pessoas. Isso aqui pode ser uma outra situação. Tem enfim, esse jogo primeiro, né, ele finaliza, ele começa com um movimento de saída e ele finaliza com um movimento de conclusão, né, de finalização. O sol, 6 de paus, 10 de espadas. Uma vitória luminosa, uma vitória estrondosa, um fim digno por um desafio muito grande que chega ao fim depois de muito tempo. E aqui a gente tem uma outra, que pode ser uma outra situação, que é o 8 de espadas com o pajem de paus e o pajem de espadas. Alguém aflita, ansiosa, entre duas situações, dois contextos, duas pessoas, dois caminhos, duas oportunidades, ou até entre a paixão e a razão, o ímpeto do desejo ou da paixão, do fogo, né, da ânsia de fazer algo, de um sonho. E a razão, o racional, a lógica, a tendência a ser comedida, a calcular. Página de copas, e aí vem a emoção aqui. Todos na mesma categoria, página de paus, página de espada, página de copas. O emocional também. Então tem 3 energias, né? O que é isso aqui? O que é essa pessoa? Essa indecisão, essa aflição, essa... Por que essa pessoa tá olhando assim para essas 3? 4 de copas. Não, de fato são 3 opções de alguma coisa. Ou são 3 pessoas diferentes, ou são 3 contextos, 3 oportunidades de trabalho, 3 lugares, 3 caminhos que não te apetecem. Você tá assistindo, eu perguntei, né, por que a pessoa tá assistindo e tá aflita e não tá fazendo nada, não tem movimento, tá meio, né, o 8 de espadas, você tá aqui assim numa aflição, num martírio, aprisionada e paralisada. E por quê? E aí veio o 4 de copas, porque é um tédio, né? Você não quer nenhuma dessas 3 opções porque você quer outra coisa que não tá sendo ofertada aqui. Não é isso que eu quero, não. Hoje não. Hoje não, Faro. Não é isso que eu quero, não. O diabo. A justiça. A justiça sendo feita aqui. Energia forte de Capricórnio, Áries, Sagitário, Libra, Peixes também forte aqui.
Leão, o carro, Câncer, Sagitário, já tinha falado. E o Rei de Espadas. É como se o que fosse desejado aqui é um equilíbrio entre duas forças também, que é o equilíbrio entre a projeção para fora, o movimento, o impulso do carro, e a projeção para dentro do diabo, que é o vício, é o desejo, é a terra, né? É o corpo, a química, sensações corpóreas, uso de substâncias. E aí, quem coroa aqui essa fileira, o Rei de Espadas, então, como se a visão no meio, a justiça e aí o Rei de Espadas, né? Então, a visão é como se fosse o alvo, a visão eu quero alcançar esse equilíbrio. Eu acho que é lógico, eu acho que é prudente, eu acho que seria bom para mim. Não é uma coisa de, não, eu vivo assim, eu equilibro essas coisas e eu vivo bem. Não, é uma coisa de, eu acho que seria bom para mim. Equilibrar essas duas forças. Entendendo que dentro da sua realidade, está vindo muito claro aqui, nesse momento. Dentro da sua realidade, essas são as forças que você tem que equilibrar. Esses são os dois lados da moeda. A projeção para fora, a projeção para dentro. O impulso para o mundo de ir atrás do que se deseja, de se mostrar, de movimentar-se, de dar a cara e o impulso para dentro, que é sentir os seus sentimentos, suas sensações, estar encarnado. E esse é um esforço lógico, esse é um esforço intelectual aqui. Por isso que você não tá ligando para essas três paradas que tá ali acontecendo. Essas três oportunidades, esses três contextos, essas três chances, essa escolha que não está sendo feita, que você tá falando, não, hoje não, hoje não. Que você tá muito ocupado aqui equilibrando essas forças, né? Dois, dois de copas com dois de espadas reverso. Mais uma, por favor. Rainha de espadas. A decisão, a morte, a lua. Quando eu falei que você não está escolhendo nenhuma dessas três, porque você tem uma outra coisa que você está idealizando que você gostaria que não está sendo ofertado, essa coisa, essa idealização que você gostaria, é como se fosse uma grande ilusão que você por muito tempo não quis ver. Você se recusou a ver, você se recusou a encarar, porque você sabia que quando você encarasse, a coisa certa a se fazer é cortar, é ceifar, é deixar morrer.
Deixar findar as ilusões. A morte com a lua. Rainha de espadas. É como se você tivesse perdido a esperança sobre alguma coisa, né? Do tipo assim, não, isso aqui foi uma ilusão. E foi muito difícil encarar que era uma ilusão e deixar essa ilusão morrer e acordar dessa ilusão. Então agora tem essas 3 opções aí. E é tudo ilusão. Quero não. Tô mais preocupada aqui, ó, em como eu vou viver a minha vida. Em como eu vou equilibrar as minhas forças. Em como eu vou encontrar o equilíbrio. Que pra mim é um esforço. Não pender para um lado, não pender para o outro. É isso? Confirma pra mim, por favor. Para eu poder encerrar essa mensagem que tá ficando enorme. A roda da fortuna. É isso mesmo. Mais 2 cartas. Eram muitas. Não vou aceitar. Mais 2 cartas. O rei de ouros. Roda da fortuna com o rei de ouros. Olha só, hein? E o 4 de paus. Uau! Uma celebração, né? Uma chance no fundo do maço, a estrela. Com os amantes. E o rei de copas. Tem uma união para algumas pessoas aqui, para outras pessoas tem celebração de estabilidade, celebração de uma nova fase de abundância, de estabilidade, de fartura, de prosperidade, de ser não só a senhora da própria vida, mas administrar os próprios recursos com sabedoria, com prudência, de forma próspera, podendo celebrar, tendo o suficiente para dar uma festa, convidar as pessoas. Para celebrar o amor e as escolhas feitas. As escolhas feitas a partir do amor. Espero que essa leitura tenha ressoado. Eu desejo a todas um auspicioso Dia das Bruxas. Cuidem dos seus altares. Cuidem dos seus altares. Um beijo. A gente se vê logo.